Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, estamos aí gravando uma série de vídeos a respeito desta pandemia do novo coronavírus e eu queria agora falar para vocês sobre São José. Ou seja, nós já falamos que há 100 anos atrás, Santa Jacinta viveu o, aspas, coronavírus, não era coronavírus, mas o coronavírus da época dela com a gripe espanhola. E ela é uma grande intercessora. Mas eu gostaria de recordar que este ano desta pandemia de coronavírus, é o ano em que nós estamos comemorando 150 anos em que o Papa, bem-aventurado Pio IX, declarou São José padroeiro da Igreja. Então, o que é que significa, né? Dentro deste tempo, deste Kairos, desse tempo favorável de Deus, celebrar São José, padroeiro e protetor da Igreja, num tempo em que todo mundo tem que ir para casa e a gente não pode, né, ter acesso tão facilmente aos sacramentos. Como você sabe, né, por prudência, muito justamente, em muitos lugares e dioceses foram proibidas as missas públicas. E isso está muito correto. Por quê? Porque nós sabemos, pela luz natural da razão, inteligência, como é que esse vírus é transmitido. Nós estaríamos tentando Deus se nós agora quiséssemos desafiar, dizendo assim, eu tenho fé, eu vou lá na igreja, eu não vou contrair essa doença. Você não pode exigir de Deus um milagre. Isso é tentar Deus. Então nós temos que ficar em casa. Mas o que é que significa ficar em casa nesses tempos? Eu vou falar de São José, mas deixa eu explicar, em primeiro lugar, o que é que você deve fazer em casa. Veja só, quando a gente vai na igreja, nós católicos cremos que nós temos os sacramentos. E os sacramentos são a graça de Deus garantida ex opere operato. O que quer dizer esse latim? Ex opere operato. Quer dizer o seguinte: pelo simples fato da pessoa realizar aquele ato, que é o sacramento, a graça já está lá garantida. Deixa eu explicar. Por exemplo, um padre celebrou missa validamente. Jesus está presente verdadeiramente na Sagrada Comunhão. Então, qualquer pessoa que receber a comunhão está recebendo nosso Senhor Jesus Cristo. Que você tire maior proveito disso, não tire maior proveito disso, são outros 500, mas a coisa aconteceu. Jesus está lá. Ou vamos pegar uma coisa mais simples, o batismo. Não é? O batismo que a maior parte de nós recebeu quando éramos criancinhas, nem lembramos do nosso batismo. Eu tinha meses de idade. Nasci em novembro, 3 meses. Com 3 meses eu fui batizado. Fui batizado no dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, o batismo não precisou de nenhuma cooperação minha. A graça do batismo está lá. Agora, claro, uma vez que eu sou batizado, eu posso sempre, com atos, né, receber desta graça batismal, etc e tal. Mas são outros 500, deixa para lá. O batismo, os sacramentos são ex opere operato. Ou seja, a graça está lá. Essa é a grande diferença entre um sacramento e um sacramental, por exemplo. Não é? Quando você recebe a água do batismo, acontece a coisa independente
da fé, da devoção da pessoa que está recebendo. Enquanto se você usar água benta, para você receber uma graça desse sacramental, que não é ex opere operato, vai depender muito da sua devoção. Embora a água esteja benta. Né? E assim por diante. O que é que nós temos então? Na igreja nós temos os sacramentos, temos a graça garantida ex opere operato. Você agora está em casa, não está podendo receber os sacramentos. Então o que é que você tem? Você tem que agora crescer naquilo que é o que realmente faz crescer, que são nos atos de virtude, que são atos ex opere operantis. Ou seja, depende da pessoa agir e reagir. Ou seja, nós precisamos cooperar com a graça de Deus. Então, é a hora de nós vivermos na nossa família, em casa, a igreja doméstica. Como São José. São José nunca recebeu nenhum sacramento. São José tinha Jesus. Então agora você está em casa. Eu suponho que você seja batizado, né? Evidente. Se alguém tiver, pelo amor de Deus, se alguém estiver em perigo de morte e não é batizado, batize. Tá? Batize. Não precisa de padre para isso, só precisa saber batizar. Derramar água na cabeça, dizendo: eu te batizo em nome do Pai, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Tudo bem. Mas, uma vez que você está em casa, se é batizado, você não está podendo se confessar, porque os padres, na grande maioria dos casos, estão atendendo somente em caso de perigo, né? Em artículo mortis, perigo grave, ou em situações especiais, etc., porque não dá para fazer fila de confissão, porque não dá para fazer aglomeração. Você não está participando da missa, porque os padres estão celebrando missa privadamente. Por quê? Porque não dá para ter aglomeração, etc. e tal. Você não está recebendo a comunhão, a maior parte das pessoas não está recebendo. Por quê? Porque não pode ter aglomeração, etc. e tal. Em alguns lugares inventaram um jeito de fazer sem aglomeração, etc. Mas isso são casos raros. Então, resumo da ópera, está todo mundo em casa, de quarentena, porque tem que ficar em casa mesmo, porque tem que ser prudente. E você, agora, meu querido, dá um frio na barriga, mas agora é a hora da virtude. Ou seja, é a hora do ex opere operantis, ou seja, é a hora de você crescer em fé, esperança e caridade. E nesses dias que nós vamos estar vivendo, né, essa quarentena juntos, eu irei propor também conteúdos práticos para ajudar na reflexão, ajudar nesses atos, para que a gente possa, nesses dias, crescer nas virtudes de fé, esperança e caridade. Mas é importante você compreender a grandeza, não é, desse momento. Vejam, não é numerologia, não é coincidência, mas dentro da providência divina, não é? O que é que deve nos falar ao coração o fato de que este ano, no dia 8 de dezembro deste ano, se completa 150 anos que a Igreja proclamou São José padroeiro da Igreja. E justamente neste ano de São José padroeiro, São José o homem do silêncio, São José o homem da Sagrada Família, São José a honra das famílias, São José a defesa das famílias, São José a defesa da Igreja nascente, a Igreja de repente tem que fazer um exercício de voltar a ser Igreja das Catacumbas. Eu quero que vocês se lembrem o seguinte, gente. Veja, a Igreja, nos seus 3 primeiros séculos,
foi a igreja dos mártires e a igreja que viveu exemplos luminosos de virtude, de santidade, que eu acho que é muito difícil a gente encontrar a quantidade de santos, a quantidade de mártires, a quantidade de prodígios extraordinários e sobrenaturais de virtude divina em homens, seres humanos, homens e mulheres, como nos 3 primeiros séculos. Você pega o martirológio romano, principalmente o antigo, antes da reforma, porque o atual ele é mais completo. Por quê? Porque tem os santos mais recentes, tem muito mais santos no martirológio atual. Mas o martirológio antigo, ele que foi inicialmente, começou a ser escrito pelo Barônio, que era filho espiritual de São Filipe Neri, grande estudioso da igreja, da história da igreja. O Papa deu a ele essa incumbência, o cardeal Barônio. O martirológio antigo, ele narra alguns detalhes do martírio das pessoas. Fulano, mártir, em primeiro lugar, fizeram tal coisa, aí esfolaram, e depois arrastaram em telhas quebradas no chão, aí depois não sei o quê, aí tacaram fogo, aí não morreu, aí depois a espada. Quer dizer, prodígios extraordinários de virtude divina, milagrosa, da paciência dos mártires. Quer dizer, a quantidade de milagres da virtude e da graça nos primeiros séculos é uma coisa absurda. Só que acontece o seguinte, gente, a maior parte dessas pessoas não tinha os sacramentos com a disponibilidade que nós temos. Primeiro, confissão. A igreja nos primeiros séculos não confessava do jeito que a gente confessa hoje. A confissão auricular só veio aparecer depois. A confissão era um perdão que a igreja dava em casos extraordinários, etc e tal, isso e aquilo. Batizou, meu irmão, trata de ficar em estado de graça. Era como as pessoas viviam nos primeiros séculos. Se vira. Trata de arranjar uma contrição perfeita, ficar em estado de graça, etc, etc. Não tinha esse negócio, pequei, deixa eu dar uma confessadinha. Então, o fato de nós não estarmos tendo acesso à confissão, de muita gente não está, que isto sirva como um sinal de Deus na sua vida. Nosso Senhor avisou, ele virá como um ladrão. Quando disserem paz e tranquilidade, virá o Filho do Homem. E aí, você estava pronto? Ou seja, tem muita gente que estava na presunção dos sacramentos da confissão. Eu sou a favor da confissão frequente, eu sou a favor da confissão devocional, mas se nós não estamos podendo fazê-la, gente, isto daí é a mão benigna, maravilhosa e misericordiosíssima de nosso Deus e Pai, que sabe castigar seus filhos quando eles vão ficando presunçosos. É bondade pura de Deus. Os primeiros cristãos, exemplos maravilhosos e luminosos de santidade, não tinham o sacramento da confissão à disposição como você tem. Então dê valor à confissão agora. Só acontece o seguinte, não está tendo, meu irmão? Peça a Deus a contrição perfeita, é a hora. É a hora. E nós precisamos, nesses dias agora, vamos falar de contrição perfeita. Peça a Deus a contrição perfeita, é uma graça. É uma graça que nós precisamos obter, nós precisamos crescer, porque o nosso arrependimento ele é frouxo, o nosso propósito ele é débil. E a nossa experiência de enxergar o quanto ofendemos a Deus e querer amar a Deus é algo que realmente as pessoas não estão se exercitando. Então, você não poder se confessar agora, meu irmão, está morrendo? Chama um padre. Pelo amor de Deus, se confesse, ninguém fique sem se confessar em artigo de morte. Mas você sabe muito bem que aquela coisinha em que você estava, não, vou lá e dou uma confessada, vou lá e dou uma confessada, vou lá e dou uma confessada, não tem mais.
por uns bons meses aí, nós vamos até voltar a essa situação. Vocês não pensem que isso vai voltar ao normal, assim, do dia para a noite, não. Aguenta firme, peça, né? Então, é uma graça divina. Nós temos que receber de Deus as graças que Ele nos dá, e uma das maiores e mais maravilhosas graças que Deus pode nos dar é nos castigar como Pai bondoso. Chega a dizer, ó, tá vendo? Fica sem confessar. Fica sem comungar. Não é a hora, por exemplo, agora que você não está podendo comungar, não é a hora de você agora se colocar diante de Deus e perguntar, meu Deus, quantas comunhões mal feitas. Quantas comunhões tíbias. E eu agora não posso mais comungar. Tenha sede da comunhão. Tenha fome da comunhão agora. É a hora de você crescer e faça uma comunhão espiritual. Faça um ato de contrição profundo, pedindo perdão dos seus pecados. Faça a comunhão espiritual, né? Pedindo, meu Deus, eu quero agora me colocar diante de vós e comungar o vosso corpo santíssimo, o vosso sangue preciosíssimo. Faça, porque essa é a chance, essa é a oportunidade, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremos-nos e nele exultemos. Exultemos, inclusive, nos bondosos castigos divinos. Então, São José precisa ser entronizado na sua casa, nesse momento, porque chegou, nesses 150 anos de São José, padroeiro da igreja, chegou o momento de nós termos uma igreja verdadeiramente josefina. Ou seja, voltamos para a igreja doméstica. É o tempo de você rezar o terço com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo. É o tempo da família inteira viver a igreja doméstica. Fique de quarentena em casa, sim, senhor, mas reze, reze muito. Não fique assistindo filme o tempo todo. É a hora de crescermos nas virtudes, porque é a hora da santidade, em que, se nós soubermos aproveitar esses tempos, quando nós voltarmos aos sacramentos, voltaremos outras pessoas para aproveitar mais essa graça, porque os sacramentos voltarão, gente. Isso será temporário. Mas veja que bondade de Deus, ele soar um alarme e dizer, pensem no que vocês estão fazendo com os meus santíssimos sacramentos. Deus está soando um alarme, vivam agora como Jesus, Maria e José, na Sagrada Família, na igreja doméstica, sem sacramentos. Fica de castigo em casa. Para crescermos na contrição, para crescermos na sede da comunhão do alimento espiritual. Nós vamos gravar mais vídeos sobre isso, mas eu só quero aqui jogar essa luz para vocês, como Deus é bendito. E nesses 150 anos de São José, padroeiro da igreja, o que é que nós podemos fazer nesse tempo em que nós estamos de quarentena em casa, vivendo o que São José viveu? A igreja doméstica. Bom, a melhor coisa que nós podemos fazer é nos consagrar a São José. E eu tenho, aí você procura logo em seguida, um vídeo em que eu leio uma consagração a São José, para que você faça essa consagração, você e sua família. Você vai dizer assim, mas não, peraí, padre, eu sou consagrado a Nossa Senhora. Mas isso não atrapalha em nada. Por quê? Porque nós somos consagrados a Nossa Senhora imitando Jesus, que foi submisso a Nossa Senhora. Nós somos consagrados a São José imitando Jesus e Maria, que foram submissos a São José. As duas coisas, né? Se houvesse contradição, você ia dizer que a contradição está em Jesus, mas Jesus se submeteu a Nossa Senhora ou se submeteu a São José? Aos dois, na hierarquia da Sagrada Família. Então vamos viver a igreja doméstica e vamos nos entregar a São José. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.